Deixando claro logo de início que eu sei que muita gente ama esse filme e não. O objetivo desse filme não é uma crítica aberta, não é o objetivo principal, pelo menos. É claro que eu vou ter que apontar os problemas que me incomodaram no filme, até pra gente comparar com a versão desse vídeo aqui. O objetivo desse vídeo é justamente extravasar esse sentimento de decepção que o filme me proporcionou e imaginar como ele poderia ter sido melhor. Mas, se mesmo assim, depois de toda essa explicação, você quiser reclamar aqui falando que esse filme é perfeito, maravilhoso e eu tô falando besteira, sinta-se à vontade, porque mesmo você reclamando, vai engajar o vídeo com o seu comentário. E sem mais delongas, hoje no Refazendo Filmes temos Homem de Aço. O início da história seria bastante parecido com o que a gente vê no filme, porém a diferença aqui é que a gente teria mais contexto em torno dessa destruição do planeta. Teremos uma breve introdução aos primeiros dias de Krypton, quando era um planeta mais primitivo, evoluindo junto com os kryptonianos ao longo de vários milênios, até chegar nos dias atuais e como eles abusaram dos recursos naturais de Krypton. Em um breve momento teríamos até o vislumbre de uma criatura que sobreviveu numa época em que Krypton era totalmente caótica, e essa criatura seria o Apocalipse. Estaremos vendo os últimos dias de Krypton enquanto Jor-El está numa reunião do Conselho de Krypton, coisa que motivou agora o Conselho a fazer um último experimento. Este experimento poderia salvar Krypton da destruição, porém também tinha um grave risco de justamente destruir Krypton caso o experimento falhasse. Quando eu soube desse experimento, foi o estopim para o Zod começar o seu golpe de estado e assumir o comando de tudo, e vai até o local do experimento para tentar impedir que aquilo acontecesse. Claro que antes disso ele tenta conseguir o apoio do Jor-El, mas o Jor-El, sendo um pacifista, nunca concordou com os ideais radicais e militares do Zod. Enquanto o Zod está ocupado com esse experimento, o Jor-El aproveita a brecha para ir atrás do Codex, que é um artefato que armazena DNA kryptoniano. Ele então leva o Codex e deixa ele guardadinho dentro da nave do Kal-El, o seu filho, que vai ser enviado para a Terra. Diferente do filme, o Codex continuaria sendo um artefato separado e não seria misturado às células do Superman. O experimento dá errado e isso acaba destruindo o planeta. Porém, a razão do experimento ter dado errado fica bastante ambígua, pois claramente a interferência do Zod piorou as coisas, e talvez o experimento poderia ter dado certo se o Zod não tivesse feito nada. O fato é que o Zod conseguiria escapar da destruição junto com seus soldados, que ao que tudo indica, outros kryptonianos também conseguiram se salvar antes da destruição do planeta, incluindo uma tal de Kara Zor-El. A nave do Superman cruza o espaço e chega até a Terra, e ele é criado por Jonathan e Martha Kent. Porém, a nave não passou despercebida por satélites estadunidenses, e o governo dos Estados Unidos passou a monitorar aquela área. Isso fez com que o casal Kent acabasse meio receoso de deixar o Superman saindo por aí usando os poderes livremente. Eles admiravam as suas habilidades e principalmente o que ele poderia proporcionar com elas. Então, nesses primeiros anos, eles já educaram o Superman a dominar os seus poderes e usá-los de forma bem cautelosa. Então veja bem, ao contrário do filme, os pais do Clark Kent aqui realmente incentivam ele a ser um herói, a ajudar as pessoas e até mesmo a utilizar sim os seus poderes, com a condição de que fosse tudo muito discreto, para não chamar muita atenção indesejada. Mas como criança é um bicho merdeiro, obviamente teriam ocasiões em que o Clark usou seus poderes e infelizmente isso chamou muita atenção, chegando até mesmo a terem visitas de policiais e agentes federais, incluindo uma tal de Amanda Waller, que faria uma rápida aparição mais jovem investigando a família Kent e os tais poderes do Superman. A família Kent teria dado um jeito de ludibriar Amanda Waller e ela sairia de lá com as mãos abanando, mas claro, ela não esqueceria desse suposto menino super poderoso tão facilmente. Os anos foram passando e o Clark foi se desenvolvendo, chegando até perto da idade adulta. Momento esse em que o seu pai, o Jonathan Kent, acaba morrendo. Não de um tornado tosco feito de CGI mal feito, muito menos numa cena onde ele recusa ser salvo pelo seu filho super poderoso, super veloz, que salvaria ele num único instante e ninguém nem teria percebido, mas sim de um ataque do coração. E mesmo com o próprio Clark estando presente quando o pai dele morreu, ele não pôde fazer nada. Mesmo com todos os seus poderes, o Superman se sentiu impotente. Após o enterro do seu pai, ele conversou profundamente com a sua mãe, a Martha Kent. O Clark cresceu no bom lar com uma boa família, isso convenceu que isso deveria ser o bastante, mas ele nunca soube quem ele era, e isso sempre martelou na cabeça dele, mesmo que ele negasse que isso incomodava ele. E a morte do pai dele foi o estopim para ele buscar de fato saber quem ele é. O nosso jovem Superman tentou hackear a sua nave para descobrir alguma informação sobre de onde ele veio. Porém, a única coisa que ele descobriu de fato, que ele pôde entender, foi uma certa localização no Ártico. E foi aqui que começou o seu processo de peregrinação. Rumores mais rumores circulariam pelo mundo sobre um tal salvador misterioso. Alguém que aparecia quando as pessoas precisavam de ajuda, mesmo que fosse algo pequeno como resgatar o gato de uma árvore. Mostrando que o Clark Kent, mesmo com dúvidas de identidade, mesmo que vindo de outro planeta, ele sempre amou fazer parte
parte da humanidade. Mostrando também que ele não só serve para gerar um monte de cena cheia de efeito visual como salvar os trabalhadores de uma usina de petróleo. Nosso Clark Kent então chega no Ártico e descobre a Fortaleza da Solidão. Muitos arquivos estavam presentes na Fortaleza da Solidão, incluindo uma mensagem gravada pelos pais biológicos do Clark Kent. Clark finalmente conhece os seus pais, mesmo que seja através de uma gravação, e passa a estudar sobre Krypton o máximo que ele pode. E claro, até sobre outros planetas que eram povoados por raças alienígenas que tiveram interações com kryptonianos. Teríamos um salto no tempo de alguns poucos anos. O Clark, ainda jovem é claro, estaria agora trabalhando arduamente em Metrópolis, mais especificamente no Planeta Diário como um repórter, sempre lutando por boas notícias, notícias que pudessem ajudar as pessoas. Suas ações inclusive já tiveram confronto com a sua colega de trabalho Lois Lane. E por mais que Clark Kent sempre fosse um cara quieto, na dele, atrapalhado e até meio bobão, a Lois Lane sempre via algo nele, uma espécie de chama, algo que sempre chamava o seu olhar. Lois notou Clark mesmo quando ninguém mais notava. E claro, em seus momentos livres, sempre que ouvia um chamado de ajuda ou alguém em perigo, obviamente que Clark Kent se despia das roupas de repórter e assumiu o traje de Superman. Um herói extremamente amado que atuava todo dia para fazer o bem. Todo dia saíam notícias sobre os atos heróicos do Superman. Além do fato dele ser o herói e que também ajudava as pessoas, ninguém sabia nada sobre ele. E foi isso que atiçou o faro de repórter da Lois Lane. Ela queria desvendar o enigma de quem era o Superman. Porém, em todas as vezes em que ela conseguia esbarrar com o Superman e tentar fazer alguma pergunta mais pessoal para ele, o azulão desviava do assunto ou simplesmente ia embora. Enquanto isso, não muito longe, no meio das estrelas, após quase 30 anos, Zod ainda vagava pelo universo, obcecado pela ideia de trazer Krypton de volta, talvez motivada por um certo arrependimento e culpa. Com as suas viagens pela galáxia, o Zod conseguiu descobrir que, com a sua tecnologia atual, ele poderia trazer uma espécie de Krypton de volta, mas teria que achar primeiro um planeta que seria compatível para os kryptonianos. A Terra nem estaria passando pelo radar do Zod naquele momento, porém, um certo sinal da nave do Superman acabou chamando a atenção dele. Porém, esse sinal não foi emitido pelo Superman quando ele xeretou a nave kryptoniana dele. Esse sinal seria mais recente e enviado por outra pessoa. Afinal, o Superman agora vive em Metrópolis e não vê a nave dele há anos. Quando o Zod estaciona a sua nave na atmosfera da Terra, ele passa a estudar a humanidade. E conclui que, mesmo sendo uma raça com potencial e que tem uma inteligência aceitável, eles são muito limitados, primitivos e, por que não, muito atrasados tecnologicamente. É como se ele olhasse pra gente e visse neandertais. Zod então se pronuncia enviando uma mensagem para o planeta inteiro. O Zod não sabe que quem tá na Terra é o Kal-El, muito menos que ele tá com o Codex. A única coisa que ele sabe é que tem um kryptoniano refugiado na Terra. Ele se apresenta como alguém que perdeu seu povo, que teve uma origem trágica e que precisava de um novo lar, e que agora, sem pedir permissão nenhuma, obviamente, ele simplesmente se instalaria na Terra, porque é um planeta muito propício, ainda que o Zod não estaria interessado em se adaptar por anos e anos à atmosfera da Terra. Ele simplesmente terraformaria o planeta para ficar mais parecido com Krypton e poder viver ali livre e leve e solto. Só que ele deixa claro para todo mundo que tem alguém na Terra que é do povo dele, e queria que esse refugiado se juntasse a ele. Por mais que não tivessem muitos arquivos na Fortaleza da Solidão sobre o Zod, o Kal-El tem uma pequena ciência sobre quem ele é e não parece confiar muito nele nem nas suas intenções. Mas o que preocupa ele de fato é o pânico que isso gerou na humanidade inteira. Todo mundo agora quer entregar esse kryptoniano, quer descobrir quem é esse cara. Então todo mundo que age de um jeito minimamente estranho, eles já acham que é alienígena. Virou um pânico generalizado e o exército tá atrás desse refugiado que o Zod falou. Claro que então decide que ele deveria se apresentar de forma apropriada à humanidade. Encontra com a Lois Lane. Finalmente, ela teria a entrevista que ela tanto queria. Superman se apresenta, diz quem ele é, claro, sem expor a sua identidade secreta, ele só diz que tá na Terra desde que era bebê, sempre amou a humanidade e sempre gostou de fazer parte dela. O que ele priorizaria é o bem coletivo, o bem de todo mundo. Ele então parte ao encontro do Zod, lá na atmosfera da Terra, e entra na sua nave, onde eles começam a conversar. No momento em que ele se apresenta como Kal-El, o Zod já pesca algumas coisas. Ele sabia que o Jor-El podia ter um plano de roubar o Codex e trazer para outro lugar, só que ele imaginou que o Jor-El fugiria com o Codex. Porém, como o Jor-El aparentemente morreu, e o próprio Superman deixa isso claro pro Zod, o Zod imagina que o próprio Superman tem o Codex com ele. O Zod então ordena que o Superman se junte a ele, e que juntos eles criem uma nova Krypton, uma sociedade mais pura, correta e comandada pelo Zod com mão de ferro.
E por mais que o Superman ache essa ideia tentadora e queira de fato restaurar o seu povo, ele não gosta do raciocínio do Zod. O Zod não enxerga os humanos como iguais, eles não viveriam como equivalentes na sociedade. Vendo que o Superman agora não está muito convencido, ele tenta prender o Superman junto com seus soldados com a intenção de torturá-lo para ele revelar onde está o Codex. Inclusive, ele até usa a atmosfera opressiva de Krypton para tentar deixar o Superman meio desorientado, meio baqueado, mas mesmo assim o Superman consegue escapar dele. O Superman foge da nave voando, só que como ele está desorientado, ele não sabe muito bem para onde ir. Ele só tinha como objetivo chegar na Fortaleza da Solidão, só que como ele está meio chapadão, ele só cai no meio da nave mesmo, num lugar totalmente aleatório e muito longe da Fortaleza. Nesse momento, vendo que o Superman está todo confuso, chega alguém para ajudar ele, um cara verde que o leva até a Fortaleza da Solidão voando. Aquele homem verde se chamou de J'onn J'onzz, ou melhor, o Caçador de Marte. O John vinha acompanhando o trabalho do Superman e admirava o seu modo de agir. Ele era o último de sua espécie e que agora também se refugiava na Terra, se camuflando entre os humanos e sem nunca chamar atenção. O J'onn J'onzz também tem um grande senso de justiça, assim como o Superman. Inspirado por ele, tentou seguir a carreira de herói. Mas devido ao seu visual de alienígena clássico, o pessoal logo rejeitou ele e ele preferiu voltar a se esconder. O John também revela que foi ele que enviou o sinal da nave kryptoniana do Superman para o Zod. Acontece que ele passou um tempinho investigando o Superman para saber se ele realmente era confiável. E isso o levou até Smallville, onde ele investigou o passado do Superman e até descobriu a sua identidade secreta. E agora que o Superman revelou ao mundo que ele é um cara super gente boa, ele se arrepende disso e decide ajudar o Superman para compensar esse erro. Como o Superman ainda tá meio grog, ele decide usar uma máquina que causa uma super exposição dele aos raios solares. Isso ajudaria ele a voltar ao normal e também a potencializar os seus poderes. Porém, enquanto eles conversavam na fortaleza, o Zod desceu até a Terra e foi até Smallville atrás do Codex. Ocasião essa em que ele ameaçou a mãe do Superman. Ouvindo o perigo que a Marta estaria correndo, o Superman vai voando na velocidade máxima da Antártida até Smallville e salvando a sua mãe. Deixando lá distante dos kryptonianos, ele volta e vai para cima do Zod, levando ele para uma região inóspita bem longe de Smallville e começa a meter a porrada no cara. Diferente do filme, aqui o Superman teria sido bem mais esperto e tentado levar a luta para um lugar inóspito, longe da cidade, porque não tem motivo para ele lutar em Smallville e arriscar a vida de um monte de inocentes. A luta dos dois duraria bem mais do que no filme e mostraria que um tem vantagem contra o outro em diferentes aspectos. A armadura que o Zod e os seus soldados usam impede a absorção completa dos raios solares. E além de ter começado a sua exposição só agora, ele é muito mais fraco do que o Superman. Porém, mesmo que o Super seja bem mais poderoso, o Zod tem técnica, afinal ele é um soldado, um comandante de guerra, então ele sabe lutar muito bem. O Superman danifica a armadura do Zod e ao entrar em contato com a atmosfera da Terra ele fica todo confuso e incapacitado. E assim o Superman consegue voltar para Smallville para impedir os outros kryptonianos que estão tacando o zaralho por lá. J'onn J'onzz aparece para ajudar e mesmo não sendo no mesmo nível de poder do Superman, ele consegue estar pau a pau com os kryptonianos. Porém, os soldados do Zod não são burros, e eles percebem que a maior fraqueza, entre várias aspas, dos heróis é eles terem que proteger as pessoas. Então eles estão atacando todo mundo, causando um monte de destruição para atrapalhar o Superman e o Caçador de Marte. A pressão sobre os dois só ficaria mais leve quando o exército aparecesse para tentar distrair os kryptonianos. Afinal eles são um monte de bucha e é só para isso que eles servem. Os heróis conseguiriam derrotar e fazer os kryptonianos recuarem da batalha e até salvariam alguns soldados no processo. Mas, quando o pessoal do alto escalão aparece, eles prendem o Superman. Diferente do Superman, o Caçador de Marte se finge de civil e consegue escapar. Os militares passam a interrogar o Superman e dá pra ver que eles são cagados de medo, porque eles não sabem o que fazer contra os kryptonianos. E o pânico dos chefões tá tanto que eles acreditavam que o Superman é alguma espécie de espião do Zod, que teria vindo mais cedo ao planeta para catalogar a força da humanidade e a sua capacidade militar, para assim ajudar a dominar o planeta. O Caçador de Marte se infiltra na base militar e se disfarça de alguém do alto escalão. E ele apoia que o Superman seja usado como aliado, como uma força contra os kryptonianos, que de fato é o pensamento mais sensato, já que o Superman é o único com poder suficiente para derrotá-los. Com os militares do seu lado, o Superman passa a bolar um plano para impedir os kryptonianos, deixando claro que ele queria uma solução que não matasse os kryptonianos. E a solução foi enviá-los para a Zona Fantasma, já que na nave do Zod tinha um motor fantasma. Então é só reverter a polaridade da tecnologia de quadrinhos que existe naquele motor e enviá-los para lá. O Superman até tinha o conhecimento necessário para fazer isso sozinho, só que com a luta contra os kryptonianos ele estaria bem ocupado. E não tinha nenhuma confiança nos militares para
para entregar conhecimento de tecnologia kryptoniana assim de bandeja, mas ele teria que dar um jeito de qualquer forma. O Zod estaria se recuperando na sua nave principal, com a ajuda de cientistas kryptonianos que estariam fazendo o mesmo que o Superman fez na Fortaleza da Solidão, fazendo uma alta exposição no Zod com energia solar para ele se recuperar mais rápido e se adaptar melhor aos seus poderes. Só que o Zod ordena que eles façam uma exposição muito maior do que devia para ele se recuperar mais rápido e ficar mais poderoso do que o Superman. Enquanto isso, ele manda o seu braço direito, a Faora-U, descer para a Terra junto com a máquina planetária para começar a terraformar o planeta. O Zod estava ficando cada vez mais insano e instável psicologicamente. Seus planos começam a não fazer tanto sentido. Ele até queria que a terraformação transformasse a atmosfera na atmosfera de Krypton, mas ele basicamente usaria como distração isso enquanto ele ia atrás do Codex lá na Fortaleza da Solidão. No caso, ele conseguiu localizar ela usando a tecnologia da nave deles que interceptou o sinal da Fortaleza. Afinal, a prioridade seria o Codex, que seria o meio de trazer o seu povo de volta. Diferente do filme, onde eles só escolhem atacar Metrópolis porque sim, não tem motivo nenhum, o Superman nem vive naquela cidade. Aqui a Faora-U teria escolhido propositalmente Metrópolis, porque é a cidade onde o Superman atua como herói, então teria um peso muito maior contra ele. Com a chegada dos kryptonianos, o caos se instaura e todo mundo tenta fugir da cidade. Antes da batalha começar, o Superman pediu pro Caçador de Marte deixar sua mãe em um local seguro onde os kryptonianos não fossem capazes de encontrá-la, e por isso ele chegaria mais tarde na batalha. Com a batalha se iniciando, o Superman estaria batendo de frente contra vários kryptonianos, o exército estaria ali basicamente fazendo o que eles fazem de melhor, que é ser totalmente bucha. Com a destruição sendo massiva na cidade, o Superman ainda tem que salvar as pessoas. Então que ele esbarraria por coincidência com a Lois Lane, que estaria ajudando na evacuação da cidade, e vendo a dificuldade deles, ela mesma perguntou se poderia ajudar. É até engraçado porque ela, uma humana comum, está perguntando se o Superman precisa de ajuda, e de fato ele precisa. Ele não queria que ela, uma civil, se envolvesse, mas ela insiste. O Superman usa a sua velocidade para levar a Lois Lane até a nave dos kryptonianos, explica para ela o que ela tem que fazer para reverter o motor fantasma, e enquanto ela tenta fazer isso, ele estaria defendendo ela contra os kryptonianos. Enquanto isso, o J'onn J'onzz chegaria atrasado na batalha e ajudaria na evacuação dos civis, permitindo que o Superman se soltasse e se focasse somente na luta. A Lois consegue fazer o motor fantasma funcionar, o Superman tira ela dali e os kryptonianos são sugados num portal direto para a zona fantasma. A batalha termina e os heróis ganharam, mas tem algo estranho. Afinal, cadê o Zod? O Superman percebe que a batalha ainda não acabou, então ele vai até a Fortaleza da Solidão porque ele imagina que o Zod sabia que o Codex estaria lá. Quando ele chega, tá tudo destruído e o Zod tá irradiando energia solar. O Zod, cheio de sadismo, afirmaria pro Superman que ele encontrou sim outros kryptonianos, só que todos que se mostraram contrários aos ideais do Zod simplesmente foram mortos por ele, sem dó nem piedade. Com o Codex na mão, o Zod percebe que a única coisa que impede ele de concretizar o seu plano é justamente o Superman. E ali se iniciaria a Batalha do Ártico. Totalmente inspirado em Dragon Ball Super Broly, os dois lutariam no gelo com tanta ferocidade, com tanto poder, transformariam o cenário em um negócio totalmente caótico. O Zod estaria extremamente poderoso, fazendo frente e até sendo superior ao poder do Superman. Percebendo o perigo que ele era, o Superman não teve escolha a não ser levar ele pro espaço, mais especificamente na Lua, que aqui agora foi inspirado em Sonic 3. Toda essa luta faria muito mais sentido do que eles simplesmente lutarem em Metrópolis, botando a vida de muitas pessoas em risco só para ter um monte de destruição gratuita. O Superman estava lutando com tudo, mas o Zod estava poderoso demais. Sem perspectiva de ganhar a luta, o Superman ainda estaria disposto a lutar, mas não estaria disposto a deixar os planos do Zod se concretizarem. Então ele sacrifica o futuro do seu povo, destruindo o Codex. O Zod fica mais furioso e descontrolado do que nunca, parte pra cima do Superman, começa a esmurrar o Superman, meter a porrada nele, a gente acha que o Superman vai morrer, até que o Zod começa a ficar estranho, começa a ficar sobrecarregado de energia solar e no fim explode. O Superman volta para a Terra machucado e exausto, e mesmo sendo exaltado como herói por alguns, ele não sente que ganhou. Ele sente que perdeu uma parte de si, a parte de esperança dele no seu povo. Será que o povo dele realmente estaria perdido e mereceu o fim que tomou? Um tempo então se passa e ocorre um funeral coletivo para as mortes da Batalha de Metrópolis. O próprio Superman comparece ao evento e fica lá do início ao fim, mostrando todo o seu respeito. Mais tarde ele se encontra com a Lois Lane, decidida a mostrar a sua verdadeira identidade para ela. Ele sentia que podia confiar nela e, ele tinha um puta crush nessa mulher, então ele queria muito ter uma relação com ela que não fosse profissional. Só que a Lois já sabia que o Clark era o Superman. Os recentes eventos só fizeram ela confirmar de fato as suas suspeitas. Ela também fala que estava apaixonada por ele, e assim Lois e Clark começam o seu relacionamento amoroso. Antes de subirem os créditos, teríamos uma rápida cena focada numa
careca. O dono desta careca é, obviamente, sem cerimônia nenhuma, o Lex Luthor. Veremos ele observar Metrópolis pela janela do seu prédio. Momento esse em que ele pode vislumbrar o Superman voando por Metrópolis. Vemos raiva e inveja estampada em seu rosto. Ele não gosta da ideia do Superman, não gosta da presença do Superman, não gosta da imagem do Superman e pretende acabar com ela. Na primeira cena pós-crédito, veríamos um planeta distante que recebeu o sinal da nave do Superman. Esta pessoa também seria usando um traje vermelho e azul, assim como o Superman, e seria na verdade uma mulher loira, vislumbrando aquele sinal com uma ponta de esperança, mostrando que o seu povo ainda pode estar vivo. Ela viraria e veríamos o S, o símbolo da casa L, mostrando que aquela ali na verdade era a Supergirl. Já na segunda cena pós-crédito, veremos uma caverna escura com um monitor mostrando imagens e vídeos de vários heróis espalhados pelo mundo. Veremos até gravações dos atos do Superman durante o filme. Alguém estaria vigiando os heróis, procurando pessoas superpoderosas, mas quem seria essa pessoa? Veremos apenas a sua silhueta no escuro, com chifres e ela desligando o monitor que mostraria um morcego. E aí, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque isso daqui deu um trabalho enorme. Comenta aqui embaixo o que você achou da minha versão de Homem de Aço, ou se você prefere o filme original. Lembrando que existe zero problema em você gostar de Homem de Aço. A gente pode conviver tendo gostos diferentes. Não esquece também de se inscrever para acessar mais vídeos como esse, porque eu pretendo fazer disso aqui uma série aqui no canal, onde eu abordo vários filmes diferentes. Um grande abraço e até mais.